E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje eu vou falar exclusivamente sobre o mercado de cavalos. O porquê que eu, Renan, tive interesse nesse mercado, pontos positivos, pontos negativos, coisas que eu acho que esse mercado é melhor do que o futebol, coisas que o futebol talvez seja melhor do que esse mercado. Enfim, a ideia desse vídeo aqui é dar um panorama geral do porquê que eu, Renan, tô dedicando aí pelo menos 50% da minha rotina diária aos cavalos e o que eu vi nesse mercado que tá me despertando tanto interesse assim e tanta dedicação e empenho a esse mercado. Beleza, jovens? Então, roda a vinheta. Bom, jovens, vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é o porquê que eu tive interesse lá em fevereiro de 2020 no mercado de cavalos. Vocês sabem que eu fiz a transição ali do cargo CLT, né, para viver exclusivamente da renda variável em setembro de 2019. E aí, até eu entender esse período, foi final do ano, aí em janeiro já quis começar outros esportes. Eu tenho alguns outros que eu trabalho, como NFL, Counter-Strike, enfim, outros mercados aí que eu trabalho também. Mas nenhum dá para fazer de maneira profissional como eu fazia o futebol. E nos cavalos eu pesquisei bastante, conversei com algumas pessoas e vi uma possibilidade de trabalhar em um outro mercado, mercado secundário, para ter como se fosse uma renda secundária dentro do universo do trading esportivo, que para mim fez muito sentido. E aí, fevereiro, eu comecei a estudar em janeiro, fevereiro foi quando de fato eu ingressei no mercado, isso em live, jovens. E aí eu trabalhei, veio a paralisação, os cavalos continuaram, então continuei trabalhando um pouco. E aí depois parou tudo, enfim, o futebol voltou, foquei 100% no futebol. E agora no mês de julho eu voltei a trabalhar os cavalos. E aí veio a possibilidade e a oportunidade de investir nesse curso, o curso de cavalos pré-live do Clube da Aposta. Eu confio no clube, sou cliente de outros produtos do clube. E aí eu resolvi dar esse voto de confiança pro curso e de fato estudar esse mercado que até então era novo para mim. E aí eu comecei a estudar, comprei, investi no curso, né? Comecei a estudar o curso e fui vendo algumas coisas que assim, para mim fizeram total sentido. Aí aqui agora eu vou falar um pouco das vantagens, né, que eu vi nesse mercado com relação ao futebol e com relação a outros esportes. Aí eu não posso falar sempre focado ao futebol, que é onde eu sou profissional, que é onde eu ganho dinheiro de maneira consistente. Bom, o primeiro ponto que eu gostei é que a gente tem corrida todo dia. Então, assim, independentemente de dia, de horário, eu sei exatamente quando que vão acontecer as corridas e o porquê. É diferente um pouco do futebol, que tem jogo às 8, depois tem jogo meia-noite, tem jogo às 10, não tem um calendário certinho. O time não joga sempre quarta-feira às 10 horas da noite. Então, pelo horário das corridas ser algo um pouco mais certo, você vai ter ali sempre os mesmos horários, é algo que você consegue se planejar melhor. Coisa que para quem, por exemplo, é part-time, né, que não vive só do trading, bom, facilita bastante porque você consegue colocar na sua agenda certinho de tal horário a tal horário eu vou trabalhar os cavalos. E aí você vai fazer bastante corrida durante esse período. Então o que eu gostei é que a gente tem corrida todos os dias e tem uma assertividade, né? Eu sei exatamente quando vão acontecer as corridas, então eu consigo fazer um planejamento de maneira tranquila. Eu não preciso fazer como no futebol, que eu faço todo domingo à noite, eu sento e me concentro, separo minha agenda ali para trabalhar o futebol especificamente, eu separo, jogo no Google Calendar e tudo mais. Nos cavalos eu já tenho um horário fixo ali, então toda semana eu sei que das 9 da manhã ao meio-dia eu posso fazer os cavalos sem nenhum problema. Isso é um ponto muito positivo para planejamento, tanto para quem já vive do trading e faz isso full time, quanto para quem faz isso part time, porque consegue se planejar melhor. Beleza, das 9 da manhã até as 9h30 eu vou fazer cavalos. Isso é possível de se fazer. E aí vem mais uma vantagem nos cavalos, que é o curto período, né? Você não precisa ficar aqui igual no futebol 1 hora, 2 horas, né, no caso. Dá 90 minutos, mais um intervalo, então acaba dando umas 2 horas aí que você fica concentrado em um jogo. Nas corridas, como elas são curtas e a gente trabalha pré-live, então eu pego 10 minutos antes da corrida e eu trabalho esses 10 minutos. Se eu quiser separar 10 minutos por dia para eu trabalhar cavalos, beleza, eu vou conseguir. Então, mais uma vez, é uma vantagem aí com relação ao planejamento. Outro ponto bacana é que além da gente ter bastante corrida todos os dias, sempre no mesmo horário, a gente também tem muita liquidez, tem muito dinheiro. É um mercado que movimenta
muitos e muitos dólares aí todos os dias, milhões de dólares na realidade todos os dias. Então é bem bacana porque a gente não vai ter problema com relação à liquidez quando a gente já viver disso daqui, já for muito consistente, uma stake muito alta, isso não é algo que a gente precisa se preocupar. Outro ponto que é muito vantajoso, principalmente com relação ao futebol, é que a gente não precisa de stream, jovens. Olha só que maravilha, a gente não precisa investir um valor muito alto para ter uma stream de qualidade. Nos cavalos, como é pré-live, a gente não precisa ver a corrida. Então o stream é uma preocupação que não faz parte desse universo, que é uma vantagem que, é uma vantagem e tanta. E agora eu vou falar de alguns pontos assim que principalmente para mim fizeram muito sentido. Os cavalos, por ter muita corrida, ser ali 10 minutos, ou seja, em uma hora você consegue fazer ali 6, 5 corridas de maneira tranquila, você consegue ter uma amostragem muito grande. Ou seja, o seu longo prazo aqui no universo dos cavalos, ele às vezes é 5 dias, 4 dias. E em 5, 6 dias ali você trabalhou, por exemplo, 100 mercados, que é algo bem possível de se fazer. Obviamente que talvez não vai encaixar todas as estratégias, mas assistir, fazer, trabalhar nas corridas, bom, em um dia você consegue assistir 30 corridas facilmente. Isso eu tô falando das 9 da manhã até 2 da tarde, 3 da tarde. Não é o dia inteiro igual ao futebol, das 7 da manhã até meia-noite, 1 hora, se a gente ficar direto, né? Começa de manhãzinha na Bundesliga 2 e vai até a MLS. Então, é algo que num curto período de tempo você consegue volumar muito. Então, esse mercado, quando você já é consistente, eu costumo brincar que o longo prazo aqui é um dia praticamente. Por quê? Porque raramente uma pessoa que já é consistente aqui, uma pessoa que já vive dos cavalos, vai terminar um dia em head. Porque você trabalha muito, você voluma muito. Então, em um dia você vai fazer ali 20 entradas. Nessas 20 entradas, imagina um back favorito que você faz ali. Em 20 entradas, você vai ser o seu longo prazo? Talvez não, vai ser o curto prazo. Só que numa amostragem de 20 jogos de padrão back favorito, bom, você já consegue ter um parâmetro muito grande. Então esse é mais um ponto muito positivo dos cavalos, que é a vantagem de você ter uma previsibilidade com relação aos seus ganhos. Você consegue saber, por exemplo, que em um dia trabalhado você vai fazer na média, por exemplo, a minha média atual é 50% da minha stake. E eu estou usando 10% da minha banca, então eu estou fazendo 5% da minha banca por dia. Isso, para quem vem do futebol como eu, é algo estratosférico, algo que você fala, você até estranha, você até duvida. Mas dentro do mercado dos cavalos é algo natural, é algo normal. Então isso é muito bacana, é você conseguir saber uma previsibilidade maior com relação ao futebol. Porque no futebol a gente sabe que é normal a gente terminar uma semana em head, 2 semanas em head, 1 mês em head. É normal e natural. Só que nos cavalos não. Nos cavalos, beleza, 1 dia em head, acho que é ok. Agora, 2, 3 dias em head, pode parar que você com toda certeza tá fazendo algo de errado. Então, raramente, eu que comecei há pouco tempo nesse mercado, já tô tendo resultados bem expressivos e tô ganhando aí na média 50% da minha stake por dia. Quando eu ganho pouco, eu ganho 15%, 20%. Por quê? Porque eu tenho muito volume, eu trabalho ali 15, 20 corridas todos os dias, das 9 da manhã até meio-dia, 1 hora, às vezes eu estendo um pouquinho mais até 2 da tarde, então é algo certo, eu consigo ter uma previsibilidade maior, e esse, sem dúvida nenhuma, para quem quer ganhar uma renda extra daqui do mercado, ou quer, enfim, viver de renda variável, é algo assim fora do normal. Uma previsibilidade dentro da renda variável é algo que todo mundo busca e nem todos os mercados possibilitam. Mas aqui nos cavalos pré-live sim é possível. Então esse para mim é um dos principais pontos positivos de trabalhar nos cavalos. Então, jovens, se eu pudesse sintetizar e resumir o porquê que eu, Renan, quis entrar nesse mercado, primeiro porque ele tem alta liquidez, eu consigo trabalhar com stake alta, e essa é a minha ideia, porque eu quero ter longo prazo aqui. Segundo ponto, planejamento, eu consigo saber exatamente quantas corridas eu posso fazer por dia. Eu otimizo meu tempo de maneira muito tranquila. Então eu sei que sempre vai ter corrida nos mesmos horários. Então meu planejamento fica tranquilo. E se eu precisar trabalhar ali 10 minutos por dia nos cavalos, beleza, eu vou trabalhar 10 minutos por dia. Eu vou fazer uma única corrida. Então, para quem tem o tempo escasso, é algo muito bacana.
E o terceiro ponto aí, que eu diria que para mim foi o principal, é essa previsibilidade, é eu conseguir projetar um futuro de um pouco mais curto prazo, eu consigo projetar o meu mês, eu consigo saber, por exemplo, quanto que em um mês eu vou conseguir ganhar de dinheiro se dentro do meu planejamento eu fizer, por exemplo, 100 corridas, 200 corridas, 300 corridas. Só para vocês terem uma noção, em um mês, menos de um mês na realidade, que eu testei esse mercado, eu já comecei a ganhar dinheiro, saí do 0 a 0 ali, comecei a já ficar positivo e em menos de um mês eu fiz mais de 300 entradas. Então é algo que a gente consegue volumar muito. E você vai me perguntar, pô, Renan, você tá fazendo isso o dia inteiro? Não, eu tô separando uma janela das 9 da manhã até ali meio-dia, 1 hora no máximo. Então assim, eu tô trabalhando pouco tempo e conseguindo fazer uma amostragem muito grande. Porque as corridas, tem dia que é de 5 em 5 minutos corrida. Tem corrida às 9, 9h10, 9h15, 9h20, 9h25, 9h30 e assim vai até as 3, 4 horas da tarde normalmente. Então, sem dúvida nenhuma, esse mercado é um mercado muito promissor. Eu, Renan, entrei nesse mercado principalmente para ter uma diversificação em cima do meu trade, em cima da minha renda variável. É como se eu tivesse aberto uma filial dentro da minha forma de trabalhar o futebol. Então, hoje eu trabalho futebol, back favorito, back super favorito, over, enfim, trabalho meus mercados e dentro disso daqui eu tenho uma outra filial, uma outra parte dessa minha empresa que é dedicada aos cavalos, que eu vou tirar também um percentual de lucro disso daqui. É como se eu tivesse aberto dentro da minha empresa uma outra unidade de negócio. E é isso que me deixou tão empolgado e tão querendo, de fato, levar isso aqui a sério, continuar trabalhando os cavalos, porque se em pouco tempo eu tô tendo resultados tão bons, imagina quando eu começar a ter 2 meses, 3 meses, 5 meses de consistência. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou conseguir ter uma previsibilidade maior, uma tranquilidade maior para continuar trabalhando o futebol e, sem dúvida nenhuma, eu vou ter outra fonte de renda. Então, eu vou ter a minha fonte de renda principal, que é o futebol, e no futuro próximo, espero eu, ter uma renda, se não igual, superior ao que hoje o futebol me proporciona. Então, sem dúvida nenhuma, o mercado dos cavalos é algo extraordinário, é muito, muito bom mesmo, só que não é para todo mundo, né? Assim como o futebol. Tem muitos e muitos traders que começam pelo futebol, não têm sucesso e migram para os cavalos, porque nos cavalos conseguem ter sucesso, o mercado ele é mais tranquilo. Aqui, raramente, jovem, você vai tomar 30% de prejuízo, 40% de prejuízo, porque as oscilações de odds, por ser pré-live, elas são tranquilas. Então a odd ela não vai saltar de 3 e vai cair para 1,50. Não, ela vai de 3, aí 2,90, 2,80, de maneira tranquila. Então é um mercado muito mais sereno, é um mercado mais tranquilo. Isso, o pré-live, é claro. Se você for pro in-live, daí já é um outro universo. Beleza, jovens? Espero ter contribuído aí de alguma maneira com você que está querendo começar a trabalhar nos cavalos, que está pensando em investir no curso do Clube da Aposta. A minha recomendação é que, cara, se você tem esse dinheiro, se você pensou, se você planejou trabalhar no trading, quer levar a sério, enfim, vale muito a pena esse investimento. O curso pode ser parcelado em até 12 vezes, então, de fato, é possível de você fazer um planejamento financeiro aí para conseguir investir nesse curso, que sem dúvida nenhuma ele pode te gerar muitos e muitos frutos. Principalmente para aquelas pessoas que não têm muito tempo, aquelas pessoas que, enfim, são um pouco mais apressadas, né? Querem um longo prazo um pouco mais rápido. Talvez o mercado dos cavalos seja o melhor cenário para você. E aí você tocar em paralelo com o futebol, ou de fato começar a ter muito resultado aqui nos cavalos e migrar de uma vez, como outros traders aí que a gente conhece, que migraram 100% do futebol para os cavalos. Beleza? Então, por que os cavalos? Por tudo isso que eu comentei para vocês, as vantagens, todas essas que eu falei. Isso significa, Renan, que você vai abandonar o futebol? De maneira nenhuma. Futebol é meu porto seguro, é onde eu tiro meu sustento hoje em dia. Então eu não posso abandonar em hipótese alguma. Mas sem dúvida nenhuma, essa previsibilidade de saber quanto que eu vou ganhar no final do mês, quanto que eu vou ganhar depois de 3 meses, depois de um semestre, cara, isso sem dúvida nenhuma brilha os olhos e faz com que alguém que venha do futebol e não tenha essa previsibilidade fique espantado a princípio e quando começa a colocar em prática percebe que
de fato é possível de fazer isso aqui no mercado dos cavalos. Beleza, jovens? Espero ter ajudado vocês de alguma maneira a investir nesse curso, em conhecer esse novo mercado que eu acho que vale muito a pena. E se você está batendo cabeça no futebol, talvez essa seja uma excelente oportunidade antes de você abandonar o futebol aí. E abandonar também o trading esportivo e a renda variável. Chique show, jovens? Espero ter ajudado de alguma maneira. Se eu ajudei, já deixa o like aí, te inscreve no canal. E por hoje, era só tudo isso.